Nós estamos com Cristo e proclamamos que Ele é Senhor porque recorremos a Ele. Quem aqui já sentiu vontade de não rezar? Tem um santo, liga para o Papa. Ô glória! Vamos canonizar um monte. Tem hora que tem dia que você acorda sem vontade de rezar. Aí você pergunta: eu sou de Deus ou sou do diabo? Não. É porque rezar nos exige. E rezar puramente não é agradável. Entende o que eu estou dizendo? Humanamente falando, não é agradável, porque nos exige. E falar com aquilo que não se vê é exigir. É mexer com o interior que talvez naquele dia está meio engessado. Então é isso que nós precisamos pedir ao Senhor, que Ele venha nos fazer entender que nós precisamos decidir por Ele, e precisamos estar com Ele, e precisamos entender esse estar com Ele. E em muitos momentos você vai estar com Ele e vai se sentir sozinho, mas você tem que entender que você um dia tomou uma decisão. Eu lia um trecho de Gideão, e Gideão ele questionava o chamado de Deus. Se você realmente me chamou, eu vou colocar agora uma oferenda, e você vai ter que consumir ela rapidinho, dando ordem para Deus. E aí Deus vem, até o anjo fala: olha, molha bem, torra toda a oferenda. É realmente o Senhor me quer. Aí depois ele fala: mas se o Senhor me quer mesmo, eu vou estender a lã aqui hoje à noite, e o Senhor vai molhar só a lã. E o Senhor molha só a lã. Não, Senhor, é verdade, o Senhor me quer, mas se o Senhor me quer mesmo, hoje eu vou estender a lã de novo, e o Senhor vai molhar só a terra. E assim acontece. Tem hora que a gente fica testando se Deus quer a gente mesmo. Tem hora que a gente quer que apareça uma sarça ardente na nossa frente e fale conosco. Será que eu sou de Jesus mesmo? Muitas vezes a gente vê por aí, até mesmo no nosso meio católico, pessoas buscando cura e não buscando o curador, que é Jesus. Jesus é o sentido da nossa vida. Não queira sentir Jesus. Isso é um engano. Porque por um tempo Ele nos faz flutuar, depois Ele coloca o nosso pé no chão e quer nos ver caminhar. O avanço da nossa vida diária depende do nosso esforço e da nossa confiança no Senhorio de Jesus. Eu não vou conseguir curar algo que em mim é deformado se eu não submeter isso a Jesus e se não der os meus passos. Jesus não é um mágico, Ele é um Deus. E Deus sempre vai precisar do sim do homem. Nossa Senhora deu um sim sozinha, né? Deu tempo de perguntar para José. Ela sabia que se ela fosse anunciada como grávida, ela ia ser apedrejada. Mas o sim dela foi numa decisão dela. Talvez passou na mente dela, porque ela perguntou: mas como eu vou gerar se eu não conheço o homem? Então eu preciso entender que toda decisão que eu tomo é sozinho. Nenhuma decisão que eu tomo vai ter a participação de ninguém. Um tempo atrás, o nosso irmão Ricardo mandou um artigo sobre os fundadores, e dizia que o fundador é uma pessoa que está rodeada de gente, mas ao mesmo tempo está sozinho. Porque o fundador, ele foi marcado por um carisma, e toda decisão ele toma pelo carisma. Pode estar um monte de gente rodeando ele, mas ele é sozinho. Porque todo aquele que diz que Jesus é Senhor, ele tem que viver a solidão, para que ele entenda a sua fragilidade
e para que ele reconheça que a autoridade está em Jesus. Não é mérito dele a cura, não é mérito dele a alegria, não é o mérito dele as realizações que ele vive. Tudo acontece por causa do Senhor. Precisamos ser como o Senhor. Quando eu proclamo que Jesus é Senhor da minha vida, eu tenho que ser como Ele. A minha vida tem que ser como a vida dele. Eu tenho que clamar a Ele que Ele venha transformar a minha vida para que eu mude os meus hábitos, os meus costumes, os meus pensamentos. E isso traz sofrimento. E é nesse sofrimento que acontece a cura. É nesse sofrimento que nós nos encontramos com nós mesmos. Entendemos que nós precisamos mudar, porque o mundo precisa olhar para nós e ver Jesus. Só que isso vai ter que ter sofrimento. Nós não estamos na Igreja Mundial do Poder de Deus, que só acontece cura, não é? Como pregam, né? Para ser curado por um negócio fedido, eu prefiro sofrer aqui mesmo. Eu não quero suor de ninguém, já basta o meu, né? Já basta o meu suor. Diz o que ninguém passa os dele em mim não, né? Nós somos a igreja do sofrimento. Então eu preciso entender que eu tenho que deixar que o Senhor me molde. E lá, na palavra do Evangelho, quando diz, quando o vaso não sai bom, tem que fazer com ele? Tem que quebrar, né? E vai reconstruir ele. Quando quebra, dói? Lógico que dói. Tem hora que o Senhor nos dá umas rasteiras aqui. Ele nos coloca de frente com a gente mesmo e diz assim: você não está entendendo nada. Então o processo de ser do Senhor, de proclamar o senhorio e dizer que Ele está sobre nós, é dizer que eu preciso ser como Ele. E Jesus, Ele tinha qualidades e tem na sua presença no céu que nós temos que clamar: a simplicidade, a humildade, a prontidão, o acolhimento, a sensibilidade, a misericórdia. Tem hora que a gente olha para a igreja, até mesmo para os sacerdotes, para os leigos, parece que quanto mais estuda, com exceção a alguns, lógico, parece que vai perdendo mais a beleza do Cristo. Porque o que nos faz ser de Jesus não é só o conhecimento, mas é a entrega. Se eu conheço o Evangelho e não vivo, ficou na inteligência, não virou sabedoria. A sabedoria é aquilo que eu experimento e vivo. A inteligência para aqui. Tem hora que a gente olha para as atitudes do povo de Deus e diz assim: não, ou eu sou muito pecador e estou julgando, ou não entenderam nada. Porque muitas vezes se prega um viver com Jesus somente dos milagres, dos prodígios. Só que para chegar à ressurreição precisa passar pela cruz. O grande mistério da transformação humana é o mistério do sofrimento. Se você está sofrendo e está reclamando com Jesus, eu sinto te dizer e te apresentar, aí está a tua cura. Porque Jesus está mexendo com aquilo que precisa ser mexido. Ele está te mostrando aquilo que precisa ser mostrado. Porque Jesus, Ele não é um mágico, como eu disse. Ele é um Deus. E Ele precisa nos colocar na presença de nós mesmos. Porque senão a cura não acontece. O que acontece lá com aqueles que foram curados? Não é? Os cegos, se não me engano, senão eu vou fazer confusão, está gravando. 9 foi embora, não voltou. É o cego mesmo? Leproso, está vendo? Está gravando, não coloca isso não, hein? Misericórdia.
Os leprosos, tá vendo? Os leprosos. Então um só volta. Então um somente reconhece Jesus como Senhor. Um só. Quantas pessoas buscam a cura e não têm um encontro com Jesus? Então é muito sério quando nós falamos, não é, que Jesus é Senhor. Também nós precisamos, tendo Jesus como Senhor, repudiar o que somos, aquilo que somos que não agrada a Ele. Isso não depende de uma oração de libertação, meu irmão. Jesus não vai usar um irmão para te libertar da novela, porque não é um espírito maligno, é uma decisão. Se você perdia tempo com a novela, você que vai decidir que não quer ela mais. A oração, a intercessão, sim, é louvável, mas a decisão é tua, né? Vai dizer o padre assim, a decisão é tua, né? É sua. Ah, mas eu não consigo parar de assistir novela. Eu venho no grupo de oração, tem hora que pregadores falam, eu sei que lá tem coisas que não é agradável, mas eu não consigo. E é o Espírito. Se for, vamos chamar, né, uma morte lá do Vaticano, para ele vir, partir de lá e vir para cá. Porque não é o Espírito. Até nos leva a uma escravidão, sim. Porque tem forças espirituais nas novelas, lógico. Mas precisa entender que também se tem uma decisão. Eu tenho que olhar para mim e dizer: Jesus, eu te aceitei como Senhor, me revela aquilo que não te agrada, porque eu quero ser um filho, uma filha autêntico. Eu não vou ser perfeito, mas tem coisas que eu não posso fazer mais. Tem coisas que nós não podemos fazer mais. Tem hora que a gente fala e vê, infelizmente, eu prego o Evangelho, eu anuncio o Evangelho, e desculpa, meu irmão e minha irmã, a gente vai nas festas e vê o fulano bebendo, fumando. Que diabo de lugar é esse que sai água doce e água amarga? Que fonte é essa? Eu não entendo, porque eu tenho as minhas misérias, eu não sou perfeito, mas tem coisa que eu sei que eu não posso. Eu não posso. Mas não é porque as pessoas estão me olhando, é porque eu disse que Jesus é Senhor, e se Ele é Senhor, Ele tem que vencer aquilo que é mal em mim. Eu tenho que tomar uma decisão. Igual eu brincava da gordurinha aqui. Se mais adiante na minha vida, quando eu estiver mais velho, eu adoecer por causa disso, é culpa minha, porque eu não consegui vencer o prato. Não é culpa de Jesus, porque até os 40 anos Ele nos agracia, né? Depois a vida é nossa, porque até os 40 anos que nós temos uma saúde estável, né? Depois, meu irmão, tudo que não foi preparado antes, como diz o padre Fábio de Mello, vai tudo caindo, vai tudo definhando. Se você não caminhou, se você não comeu correto, se você não fez as coisas certas, filha, já era, né? Eu sei o preço que eu vou pagar se eu não mudar. Só que eu vou dizer claramente, eu ainda não consigo resistir a uma carninha com gordura. Culpa de Jesus? Culpa minha. Não tem coisa com Jesus, Ele não é culpado disso. Então tem coisas que eu posso decidir, tem coisas que eu tenho que decidir. Como é que eu anuncio o Evangelho e bebo, e fumo, e jogo, sei lá o que? Como é que eu anuncio o Evangelho? Clamo cura, clamo libertação, mas vivo uma vida bagunçada. Como é que Jesus vai atuar na minha vida? Se eu estou bagunçado, se eu não tenho uma decisão. Então, para que as curas aconteçam na nossa vida, é preciso que a gente identifique aquilo que está deturbado em nós, aquilo que não está agradando a Deus. Porque senão nós vamos ficar culpando o Senhor, porque Ele está demorando. Só que a porta do coração, a fechadura é por dentro. Ele não vai arrombar a porta de ninguém. Quem arromba é o diabo. Ele entra na porta que está aberta. Então eu não posso exigir do
do Senhor aquilo que eu não tomei como decisão. E quando eu digo que Jesus é Senhor e que Ele está sobre a minha vida, eu tenho que pagar o preço desse sim que eu dei. Eu tenho que pagar o preço. O apóstolo Paulo, quando era Saulo, ele precisou ficar 3 dias cego. Por que 3 dias? Porque nesses 3 dias ele viveu um retiro. Ele perseguia os cristãos. Ele teve que se esvaziar dele mesmo, da soberania, do poder que ele tinha, porque ele ouviu uma voz: por que me persegue, Saulo? Tanto que quando o Senhor manda Ananias ir, Ananias não quer ir não, está louco. O Senhor vai me colocar na boca do leão? Misericórdia, estou sabendo que o fulano está matando todo mundo, o Senhor vai me colocar lá na frente dele? Não, eu estou te mandando. Ele vai ser batizado e vai ser o anunciador da palavra. Mas ele precisou se esvaziar. Foram 3 dias de cegueira. Por que que Jesus pergunta a Pedro: tu me amas, Pedro? 3 vezes, para anular os 3 nãos, as 3 renúncias. Esse é o processo de cura que vai acontecer na nossa vida. A cura não é somente uma manifestação poderosa de Deus, é também, mas é uma decisão minha, que permite a ação dele. O grande problema é que nós não queremos estar de frente com nós mesmos. Esse é o grande problema nosso. Porque quando nós caminhamos com Jesus, nós temos que nos colocar na nossa frente e olhar para nós mesmos, porque senão a decisão não acontece. As decisões acerca de nós são tomadas sozinhas, como eu dizia. Por quê? Porque são nossas. O que eu tenho como missão, eu tenho como missão. A Denise, minha esposa, não tem. Os meus filhos não têm que fazer por mim. Eles têm a missão deles dentro do chamado que Deus nos fez. Então é muito sério quando eu proclamo Jesus como Senhor e não clamo que Ele me venha trazer aos meus olhos o que eu tenho que fazer. Eu não quero ser comprometido com o Evangelho, é isso. Para que a graça de Deus aconteça, para que a cura aconteça, para que eu evolua no Senhor, é preciso que eu tome as decisões que eu tenho que tomar. E aqui também eu trouxe algumas frases de alguns santos. Beato João Paulo II dizia: sabe por que os consultórios de psiquiatras estão cheios? Porque os confessionários estão vazios. O Senhor me mostra a minha fraqueza, o Senhor mostra o meu limite. Eu preciso da absolvição para poder entender o mistério, senão eu não vou entender. Porque a mente humana sempre vai dizer: não, eu tenho razão, não, eu sei o que eu estou fazendo, não, eu sei. É sempre assim. Por isso que as pessoas estão correndo atrás. Mais uma: a pessoa que caminha com Deus e não afasta de si as preocupações, nem domina as suas paixões, caminha como quem empurra um carro e encosta assim. São João da Cruz. Imagina empurrando um carro na ladeira para cima. Como é isso? Quantas preocupações a gente não carrega. Falamos que somos do Senhor, falamos que caminhamos com Ele, mas colocamos um fardo pesado e vamos caminhando. Ai, Senhor, mas é pesado. Aí Ele sussurra no teu ouvido: mas não foi eu que coloquei, foi você que pegou. O grande problema nosso é que para resolver os nossos problemas, a gente sempre tem que arrumar um culpado. Só que esse culpado nunca é a gente mesmo, é sempre alguém. Nas minhas lamúrias, por uma decisão que eu tomei, de largar o emprego, que o diabo coloca a palavra na nossa boca também. Um dia desse, em meio às lutas, eu dizia assim: eu acho que eu vou voltar a trabalhar. Aí o meu coração inquietou.
Eu disse assim: estou dando autoridade para o diabo. Me perdoa, Jesus, porque eu falei isso. Porque se o Senhor me colocou no caminho, o Senhor colocou. Só como o diabo é o diabo, não é mais mesmo. Só falei para dar uma enganada. Não é ele não. É porque eu não quero enfrentar. Tem hora que eu culpo o diabo porque eu não quero enfrentar. Eu não estou sendo um pregador de o diabo não existir, não. Ele existe. Só que tem hora que a gente chama ele. Tem hora que a gente dá autoridade para ele. Porque por nossa própria decisão, a nossa boca proclama: você é Senhor da minha vida, não Jesus. Então hoje o Senhor nos convida ao esvaziamento. Só que eu tenho que dizer, vai doer. Vai doer. Amém? Feche seus olhos um pouco. E na presença desse Jesus que nos olha, eu queria que você visualizasse você como uma criança, e que você olhasse para Jesus sentado em uma poltrona, e você aos pés de Jesus, sentado como uma criança. Imagina Jesus te olhando com aquele olhar que ele olhou para Maria Madalena, com aquele olhar que ele olhou para Judas Iscariote, com o olhar que ele olhou para Maria, irmã de Marta, com o olhar que ele olhou para aquele leproso que voltou para agradecer. Se imagina Jesus olhando para você, e você fazendo travessuras, você escondendo o chinelo, você escondendo a chave, a carteira, você riscando a parede. Quantas vezes nós agimos assim? Como uma criança, sentamos em cima das nossas pernas e começamos a fazer birra. E Jesus olhando para nós. Quantas birras nós temos feito? Quantas vezes nós temos nos colocado na presença desse olhar de Jesus como uma criança birrenta, uma criança que não ouve a voz do Pai, uma criança que faz travessura, mas que quando o pai pergunta quem fez, a gente diz: foi meu irmão. Só que o mais bonito é que Jesus não muda esse olhar por aquilo que nós fizemos. Ele continua nos olhando. Ele continua te olhando do mesmo jeito que ele começou a olhar. Porque ele não é um Deus de momento. Ele é um Deus de eternidade. E depois de todas as travessuras que você fez,
E até mesmo naquele dia que você caiu, se machucou. Porque durante todo o tempo que você fazia travessura, você não imaginava que Jesus te olhava. Mas Ele te olhava. Mas naquele dia que você se machucou muito, naquele dia quando você se cortou, se ofendeu, naquele dia que você machucou alguém, e que você enxergou que aquilo foi muito sério, você veio em lágrimas correndo ao encontro de Jesus, que continuava sentado na poltrona. Só que como Ele fez com o filho pródigo, quando Ele viu você correndo, Ele se levantou da poltrona e te abraçou. E disse: traz uma túnica nova, traz um anel, traz uma sandália nova, porque esse meu filho estava perdido e foi encontrado, estava morto e reviveu. Esse é o mistério de estar com Jesus. Não que precisamos errar muito para Ele nos amar, mas mesmo errando, Ele nos ama. Então o convite que Jesus faz para você hoje, você que está nos braços dEle, derrama suas lágrimas, chora. Não precisa falar. Ele conhece o teu coração. Ele é soberano a todo o seu sofrimento. Ele é soberano a todo o seu limite. Abraça Jesus e chora, para que a cura vá acontecendo no teu coração. Permita estar no peito de Jesus. Permita ser abraçado por Jesus. Permita que o Senhor derrame o sangue que jorra do peito dele em você. Não precisa muito para Jesus. Precisa somente querer estar nos seus braços. E é esse o convite que o Senhor faz para você hoje. Qual é a tua angústia? Qual é o teu sofrimento? Qual é a tua dor? Abraça Jesus e chora. Abraça Jesus e reconhece que Ele é soberano a tudo isso. E Ele tem poder de te curar, tem poder de restabelecer a tua vida. Que nesse abraço, Jesus, toda a graça de cura, Senhor, venha acontecer em nós. Vai curando-nos, Senhor Jesus. Nos faça sentir o teu amor em nós. Nos faça sentir o teu carinho, Jesus. Vem com o teu Santo Espírito, inundando o nosso coração de toda graça, de toda bênção, de toda paz.